Fala, moçada, vamos lá. Agora o simulado número 8 e ele diz o seguinte. O recurso controle de alterações do Word, né, que a gente encontra lá na guia revisão. Ele impede que o documento seja editado? Não. Ele altera a fonte? Não. Salva o documento automaticamente? Não. Então, marca todas as adições, inserções e exclusões feitas no texto facilitando a revisão. Olha aqui, ó. Você vai lá na guia revisão, aí você encontra aqui, ó. Controle de alterações, tá? Então veja, o controle de alterações, controla todas as alterações feitas no documento, isso é especificamente útil se o documento está quase concluído e você está trabalhando com outras pessoas na revisão ou fazendo comentários. Então, aqui a revisão. Show? Beleza. Assinala a opção correta de extensão de arquivo, né? .exe é imagem? Não. Zip é arquivo de texto? Não. PDF é planilha? Não. .exe é executável, isso. E JPG é uma imagem. Né? Aqui eu trouxe até uma relação, né, uma lista com várias extensões de arquivos para depois você gerar uma olhada aí, uma lida, né? Essas aqui são bem importantes. Lembrando que zip é arquivo compactado e PDF é arquivos PDF, né? Beleza. Trouxe algumas informações, 3 observações importantes, né? As extensões dos tipos de arquivo conhecidos são por padrão ocultados, mas você pode exibi-las. Aqui não vai cair para vocês Linux, mas é importante você dar uma lida. E aqui os metadados é informações sobre os próprios dados que existem nos arquivos. Beleza? Vamos lá. No Excel, o operador, esse operador aqui, o que ele faz no Excel? Então, por exemplo, se você tem uma célula, uma função assim, A1, aí B2, ponto e vírgula, A, vírgula, colocar assim para ficar diferente, MED e A3, A7, assim, pronto. O que vai acontecer? Aqui você tem a condição, né? Se essa condição for verdadeira, o valor que você vai trabalhar vai ser A, mas se a condição for falsa, o valor que você vai trabalhar é a média, né? A mediana desse intervalo, do A3 até o A5. E aí, lembrando, você coloca em ordem e acha o número de tendência central, o número do meio. Vamos supor que A1 seja 5, né? E B2 seja 6. Então, A5, aliás, o 5 é diferente, esse símbolo aqui significa diferente. É diferente de 6? Verdadeiro. Então, o nosso resultado seria A. Ok? Então, é menor ou igual? Não. Menor ou igual. Maior ou igual? Não. Diferente? Isso. Esse aqui. Letra C. Uma botnet. Um robô de atendimento? Não. Uma rede de computadores infectados zumbis controlados remotamente para ataques em massa. Exatamente. Né? Lembre que nós temos o bot, origina a botnet, que pode originar ataques de DDoS. Ok? Vamos lá. Próxima questão. No Windows 10 e 11, uma prática de segurança fundamental em ambientes corporativos é bloquear a extensão de arquivo ao se ausentar da mesa. Isso aí, né? Do computador. O atalho de teclado, que executa o bloqueio da tela instantaneamente, exigindo senha para retornar. É o Windows L. Esse daqui, ó. Tá? Esse aqui é o modo projetor, né? Você tentar projetar a tela do computador. Ctrl C copiar, Alt F4 fechar o programa, né? Lembre que Ctrl F4 é fechar o documento. Então, gabarito letra C. A questão 7, deixa eu colocar aqui. A questão 7 eu trouxe um exemplo só para a gente fixar. Veja, eu já trouxe outra questão, mas para lembrar, né? No Excel, qual é a função projetada especificamente para procurar um determinado valor na primeira coluna de uma tabela e retornar o valor na mesma linha de uma coluna específica? Cara, falou disso de procura de determinado valor, é a PROC-V, né? Vertical, ou seja, coluna. PROC-H, horizontal, linha, e PROC-X, independente da posição. Aí, como é que essa fórmula ela funciona? Vamos lá. Imagine que eu tenho aqui na célula B9, que é isso aqui, ó, esse cálculo, certo? PROC-V. Você vai começar a identificar as coisas. Ó. Primeiro separa os pontos e vírgulas, né, e identifica as coisas. O B8, quem é o B8? O B8, se você for analisar, é isso aqui. Ó. O B8 é o nome que eu vou colocar aqui, que pode ser o nome Paulo, Bruno, Antônio ou Sara. A ideia é que quando eu colocar o nome Sara, por exemplo, aqui embaixo seja preenchido com os dados dela. Aí, para que isso aconteça, eu tenho que chegar em cada uma dessas células e digitar essa fórmula aqui. Ó. Ou seja, eu vou fazer uma automação. Fica esse ND aqui porque até então não tem nenhum nome aqui digitado, né? O nome Sara, ele fica dizendo que está faltando alguma coisa.
Beleza, então B8 é o lugar onde eu vou digitar o nome, né? Vou inserir o nome da pessoa. A1 até F5 é toda a planilha, ó. Essa aqui, ó, todo esse intervalo. Então, isso daqui é importante você saber, porque se tiver algum valor fora desse intervalo aqui, ele não entra no cálculo. Eu só vou procurar nesse espaço aqui. Ó. Se tivesse aqui um número 77, ele não entraria, tá bom? Então, eu vou buscar um número que vai ser inserido aqui em B8 nesse espaço aqui, certo? Especificamente em uma coluna. Qual coluna? Coluna 2, que é representada pela letra B. Então, aqui eu tenho coluna 2, 3, 4, 5 e 6, tá bom? Por isso que essas outras células aqui, ó, a B10, 11, 12, 13, só mudou o último número. Entendeu? Por quê? Porque eu estou buscando em colunas diferentes. Eu estou buscando, por exemplo, na célula B10, eu não quero o número de inscrição, né? Então, o número de inscrição é no número 3 aqui, ó. Por isso que aqui ficou o 3, tá vendo? E o 0 lá no final indica que eu estou fazendo uma busca exata. Tá bom? Então, encontre na célula B8, nesse intervalo, na coluna B. Né? Na coluna 2. Então, aqui, já que é a coluna 2, eu quero buscar alguma coisa sobre Tony. Se é Tony, ó, então olha onde cruzou a informação. Então, aqui embaixo, o estado de origem vai resultar em Pernambuco. Aqui, o número de inscrição vai resultar em qual? 844. Depois, a altura dele vai ser 1,90. Você não precisa fazer tudo isso, né? Só para entender. E o peso corporal, 85. E o sexo vai ser masculino. Beleza? Então, é isso. A ProQV vai fazer essa automação para a gente. Próxima questão. Aqui, na verdade, seria a questão 7, né? Acabou invertendo aqui a ordem. Não entendi nada, não. Vamos lá. Um usuário conecta um pendrive de 32 GB que está vazio em um computador com Windows para salvar um arquivo de vídeo em alta definição com 6 GB de tamanho. Ao tentar copiar o arquivo, o sistema exibe uma mensagem de erro informando que o arquivo é muito grande para o sistema de arquivo de destino, impedindo a gravação. A causa técnica mais provável para esse problema é: o pendrive está formatado em FAT32, um sistema de arquivo que, embora compatível com muitos dispositivos, possui uma limitação que impede a gravação de arquivos individuais maiores que 4 GB. É isso mesmo. Só fazendo uma recomendação, né, e lembrar vocês disso aqui. Ó. Nós temos sistema operacional, que aí, por exemplo, que normalmente cai em prova, né? Windows e Linux. Pronto. O sistema operacional é o principal software da máquina. É ele quem vai gerenciar os demais, né? Que vai fazer a conexão com o hardware e tudo mais. Então, ele é o cara. Só que o sistema operacional é uma coisa, o sistema de arquivo é outra. O sistema de arquivo é a maneira como o sistema operacional organiza as informações no disco, né? No HD ou no SSD. Beleza? Então, é como ele vai gerenciar todas as coisas. Aí, o sistema de arquivo, quando a gente fala em Windows, nós temos basicamente dois que caem em prova. Um que a gente chama de NTFS, que é o atual que a gente usa hoje nos sistemas operacionais, ele é mais inteligente, mais rápido. E o FAT32, que era muito comum antigamente, mas que a gente usa hoje ainda em dispositivos de armazenamento removível, como pendrive, né? Em alguns casos. Beleza? Então, esse aqui é o mais moderno que a gente tem hoje. Tem outros, né? Mas esses de hoje já vão lhe ajudar para essa prova. E quando a gente fala de Linux, tem também, como Razer FS, o EX, T4, T3 e assim sucessivamente. Beleza? Então, é isso. Valeu.